Você já sentiu como se estivesse dando tudo de si e, mesmo assim, o mundo parece devolver apenas silêncio ou rejeição? Já dedicou tempo, energia e até emoção para tentar fechar uma venda e, no fim, ouviu apenas um não? Se sim, você não está sozinho. Na verdade, essa é uma das experiências mais comuns e mais frustrantes na vida de qualquer vendedor. E mais do que isso, é uma das maiores causas de desistência em carreiras promissoras. Mas hoje, a proposta é te oferecer algo raro, uma solução profunda, realista e milenar para lidar com essa dor silenciosa da rejeição. Vamos buscar respostas onde poucos procuram, não em fórmulas mágicas de vendas, mas na sabedoria de um imperador romano, que enfrentou guerras, traições, pestes e ainda assim manteve a calma e o foco. Seu nome, Marco Aurélio. Sua filosofia, o estoicismo, e sua arma mais poderosa, o domínio sobre as próprias emoções. Antes de continuar, uma pergunta direta. Você sabia que o estoicismo está entre os assuntos mais buscados no YouTube nos últimos anos, quando o tema é inteligência emocional, controle mental e resiliência emocional no trabalho? Aliás, vídeos com os títulos Como lidar com a rejeição, Como controlar emoções negativas e Como ser mais resiliente no trabalho têm ganhado milhares de visualizações, justamente porque as pessoas estão buscando respostas reais para problemas reais, como você. E aqui, nesse vídeo, você vai descobrir como aplicar esses ensinamentos na sua rotina de vendas. Vamos entender por que a rejeição dói tanto, como o nosso cérebro reage a um não. E o mais importante, como reprogramar sua mente para não só suportar a rejeição, mas crescer com ela, assim como Marco Aurélio fez. Pensa bem, se um imperador romano conseguiu manter a serenidade enquanto o império desmoronava, será que você não pode manter a calma diante de uma objeção de cliente? Será que não dá para sair fortalecido de cada não? Dá sim. E esse vídeo vai te mostrar exatamente como. Mas atenção, essa não é uma aula motivacional. Aqui o papo é reto, profundo e prático. Você vai entender como os estoicos treinavam a mente para manter o foco diante da adversidade. Vamos falar sobre o que você pode controlar e o que precisa deixar de lado. Vamos discutir como frases como "isso está fora do meu controle" podem ser mais poderosas que qualquer objeção de cliente. E, principalmente, como transformar cada rejeição em combustível. Se você busca vídeos sobre como superar o medo de ouvir não, como manter a motivação em vendas, como controlar as emoções ao vender, ou até mesmo filosofia aplicada ao trabalho, esse conteúdo foi feito para você. E ao final, você não apenas terá novas técnicas, você terá uma nova postura. Então, já se ajeita, coloca o celular em modo não perturbe, porque essa jornada vai te levar a um outro nível de consciência sobre o que é vender e sobre o que é viver. E ao entender que a chave não está no controle do cliente, mas no domínio sobre si mesmo, damos o primeiro passo para transformar cada não em uma nova etapa de crescimento. Marco Aurélio escreveu: Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa frase, aparentemente simples, contém uma das ideias mais poderosas para quem trabalha com vendas, metas e pressão diária. Quando um cliente diz não, a maioria dos vendedores reage como se estivesse sendo rejeitada pessoalmente. Sentem como se aquele não fosse um ataque direto à própria capacidade, ao valor pessoal, à identidade como profissional. Mas o estoicismo ensina exatamente o oposto. Nada do que vem de fora tem o poder de afetar sua alma, a menos que você permita. Isso é especialmente libertador para quem busca, como desenvolver inteligência emocional em vendas, como reagir ao fracasso ou como manter a motivação diante da rejeição. Temas cada vez mais buscados no YouTube por quem lida com metas e pressão. Vamos trazer isso para a prática. Imagine que você preparou uma apresentação impecável, chegou no horário, fez perguntas inteligentes, entendeu a dor do cliente e ainda assim ele disse não. Como você reage? Um vendedor comum internaliza o não e começa a duvidar de si mesmo. Já o vendedor estoico
analisa a situação com racionalidade. Ele separa os fatos da emoção. Ele sabe que não controla a decisão do cliente, mas controla sua atitude, depois do não. Essa simples diferença de postura é o que separa vendedores que queimam em 6 meses dos que constroem uma carreira de 10 anos. Um dos pilares do estoicismo é o conceito de dicotomia do controle. Em outras palavras, o que está sob seu controle e o que não está sob seu controle. Estudar, treinar, escutar melhor, entender o cliente, fazer follow-up com consistência, melhorar sua abordagem. Mas a decisão do outro, o orçamento dele, a insegurança dele, isso está fora do seu domínio. E tentar controlar o que é incontrolável é receita certa para frustração. E aqui entra uma das técnicas estoicas mais interessantes que você pode aplicar ainda hoje: o ensaio negativo. Sabe o que isso significa? Os estoicos treinavam a mente para esperar o pior. Não por pessimismo, mas por preparo mental. Quando você visualiza um não antes mesmo de acontecer, você o encara com serenidade quando ele chega. Isso não te torna frio, mas te torna forte, e força emocional é um dos ativos mais valiosos no universo das vendas. Você já pesquisou por vídeos como Como não se abalar com a rejeição ou Como ser mais confiante em vendas? Provavelmente sim, mas poucos falam sobre a importância de se preparar para o não antes dele acontecer. O vendedor que adota o estoicismo como prática diária passa a enxergar o não como um dado, uma informação, um feedback, e não mais como uma ofensa pessoal. Outro ponto importante: entender o ciclo emocional da rejeição. Pesquisas mostram que o cérebro humano processa a rejeição de forma semelhante à dor física. Ou seja, um não pode literalmente doer. Mas, quando você nomeia essa dor, quando entende sua origem, ela perde o controle sobre você. Isso é o que chamamos de alfabetização emocional, e ela é fundamental para quem busca melhorar sua performance em vendas. Além disso, ao estudar como o estoicismo pode ajudar na vida profissional, você desenvolve algo que muitos procuram nos vídeos de autoajuda e vendas, mas poucos conseguem praticar: a resiliência emocional de longo prazo. Não estamos falando de motivação passageira, estamos falando de força duradoura, a força de quem ouve não e segue firme, de quem não se define pelo resultado, mas pela ação, de quem valoriza o processo e não só a meta. Sabe aquele vídeo com o título Como ser inabalável em qualquer situação? É isso que estamos construindo aqui, mas com base em filosofia prática e não em frases prontas de rede social. Marco Aurélio não era um guru de Instagram. Ele liderava um império, cercado de desafios reais, e ainda assim escrevia sobre serenidade. E isso nos ensina algo profundo. O profissional que domina suas emoções tem vantagem em qualquer cenário. Por isso, comece a observar seus gatilhos. O que te tira do eixo depois de uma objeção? É o tom de voz do cliente? O medo de não bater a meta? A comparação com outro colega que vende mais? Cada vez que você identifica uma dessas causas internas, está fazendo exatamente o que Marco Aurélio fazia: autoconhecimento aplicado ao dia a dia. Isso é filosofia prática, e não há nada mais poderoso do que isso para manter a consistência emocional. Lembre-se, ninguém constrói uma carreira sólida fugindo do não. Quem busca estabilidade em vendas precisa aprender a conviver com a instabilidade dos resultados. E quem deseja atingir excelência precisa se tornar resistente emocionalmente. Isso significa desenvolver o que muitos chamam no YouTube de mentalidade antifrágil, postura inabalável, força interior, maturidade emocional para vendedores, controle da ansiedade nas metas. Então, se você está aqui buscando como vencer a rejeição em vendas, como não se abalar emocionalmente no trabalho, como lidar com o fracasso com inteligência emocional, você está no caminho certo. E mais, está mergulhando numa filosofia que pode mudar completamente a forma como você encara a profissão e a vida. Chegamos até aqui falando sobre rejeição, vendas e filosofia. Mas no fundo, falamos sobre algo muito maior, sobre você, sobre a forma como você lida com a pressão, com os desafios do dia a dia
e com aquele não que parece pessoal, mas não é. Falamos sobre como você pode desenvolver uma mente inabalável, baseada numa filosofia que resistiu ao tempo, às guerras e aos impérios. O estoicismo não é um conceito frio dos livros antigos. É, na verdade, uma ferramenta viva, que funciona, principalmente para quem está no campo de batalha das metas, da cobrança e da insegurança. Marco Aurélio não escreveu para filósofos de toga, ele escrevia para si mesmo, todos os dias, enquanto enfrentava o caos de comandar Roma. E se ele pôde manter a clareza em meio a crises reais, fome, peste, traições, guerras, você também pode manter sua firmeza emocional diante de uma venda que não fechou, de uma meta que não veio, de um cliente que desistiu. Ele nos deixou um legado que pode e deve ser aplicado no chão de loja, no telemarketing, na reunião com o cliente, na negociação de preço. E o segredo está em internalizar essa prática. Se você chegou até aqui, já deu um passo além da maioria. Enquanto muitos ainda buscam fórmulas prontas, você está aprendendo como ser emocionalmente forte, como desenvolver resiliência real, como superar o medo da rejeição no trabalho, como aplicar a filosofia estoica no dia a dia, como usar o estoicismo para vender mais. Isso te coloca em outro patamar. Agora é o momento de agir. Não adianta apenas consumir esse conteúdo e seguir como se nada tivesse mudado. A proposta do estoicismo é ação, reflexão, sim, mas seguida de prática. Então aqui vão algumas atitudes estoicas que você pode adotar imediatamente. Comece o dia com uma frase de Marco Aurélio ou Epicteto. Isso define o tom da sua mente antes de enfrentar o mundo. Exemplo: se está ao seu alcance, haja com firmeza. Se não está, aceite com serenidade. Após cada não, escreva 3 aprendizados. Isso evita que a rejeição se torne um ponto final. Ela passa a ser apenas uma vírgula. Tenha um diário breve. Anote à noite o que estava sob seu controle e o que não estava. Essa simples prática estoica reorganiza sua mente e reduz a ansiedade. E releia esse vídeo sempre que se sentir abalado. Reforce os conceitos. Treine sua mente. Mantenha-se firme. E por que tudo isso importa? Porque o vendedor de hoje não é apenas alguém que apresenta produtos, é alguém que se expõe, que lida com pessoas, que precisa entender de comportamento, emoção, escuta ativa, gestão de tempo, controle interno, e tudo isso exige uma mente forte, não insensível, mas madura, uma mente treinada, lapidada, uma mente estoica. Você já percebeu que vídeos com títulos como Como desenvolver inteligência emocional em vendas, Como vencer o medo da rejeição, Como ser mais confiante no trabalho, estão entre os mais procurados por profissionais de alta performance? Isso acontece porque o mercado exige, cada vez mais, vendedores com preparo emocional. Produto, técnica e preço são importantes, mas nada supera a firmeza de quem não se abala. A grande vantagem de aplicar o estoicismo é que você para de depender de fatores externos para continuar. Você passa a operar com autonomia emocional. Você continua, mesmo sem motivação. Você aprende que a força não vem do cliente dizer sim, mas da sua capacidade de seguir depois do não. É isso que separa os amadores dos verdadeiros profissionais. Os vendedores medianos são motivados pela aceitação. Os vendedores excepcionais são movidos pela consistência. E a consistência nasce de uma filosofia clara. Por isso, se você busca vídeos como Como manter a consistência em vendas, Como controlar a mente sob pressão, Filosofia para vendedores, Como se tornar um vendedor mais forte emocionalmente, você está exatamente no lugar certo. E aqui vai um convite final. Transforme esse vídeo em um divisor de águas, não apenas por mim, não apenas por Marco Aurélio, mas por você mesmo. Reflita. Até quando você vai deixar que um não determine o seu valor? Até quando vai desistir de si mesmo, só porque alguém do outro lado disse que não era o momento? Chegou a hora de virar esse jogo, e você não precisa fazer isso sozinho. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e principalmente, comente aqui embaixo como você lida com a rejeição hoje. Sua experiência pode ajudar outros,
e você vai perceber que está construindo uma comunidade de vendedores que não desistem fácil. Ah, e para te ajudar ainda mais nessa jornada, eu preparei um presente especial: o e-book gratuito Marco Aurélio e a Mente Inabalável. Um guia direto, prático e filosófico sobre como transformar o não em força. O link está na descrição. É só deixar seu e-mail e receber agora mesmo. E se ainda não se inscreveu, aproveita. No canal Venda com Filosofia, você encontra conteúdos como Nietzsche e a vontade de potência no ambiente de trabalho e como vender sem pressionar. O método socrático que encanta clientes. Tudo com profundidade, clareza e aplicação real no seu dia a dia. Pratique o pensamento estoico. Transforme rejeição em força. E descubra que sua mente pode ser o seu maior diferencial. Nos vemos no próximo vídeo.